bumpy night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego, este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos e hoje nós comemoramos os 80 anos do lançamento do épico E o Vento Levou, que foi lançado em 15 de dezembro de 1939 com uma premiere luxuosa em Atlanta, na Geórgia. É claro que, como nós somos um site de cinema, nós não poderíamos deixar de falar tudo sobre as filmagens de O Vento Levou e também sobre a escalação dos atores. Nós fizemos duas matérias especiais só sobre isso, então vai lá dar uma olhada no nosso site, www.caixadesucessos.com.br, e eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Para este vídeo, nós vamos falar apenas sobre a busca pela Scarlett perfeita, que, como vocês já sabem, o papel ficou para Vivien Leigh. Mas o que vocês talvez ainda não saibam é que demorou quase 3 anos para achar a atriz perfeita para interpretar o personagem. Para você ter uma ideia, a Paulette Goddard, que também era uma atriz muito famosa na época e era casada com Charlie Chaplin, foi uma das finalistas e ficou por pouco para poder interpretar a vibrante Scarlett. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo! A Margaret Mitchell, uma sulista de pedigree, lançou E o Vento Levou, em formato de livro, no dia 30 de junho de 1936. Alguns meses depois, o David Selznick já comprou os direitos pela quantia de $50 mil, que na época foi a maior quantia pelo qual um estúdio ou um produtor tinha comprado um livro para fazer uma adaptação cinematográfica. É claro que o Selznick não ficou sabendo desse fenômeno na literatura sozinho. Ele teve a ajuda da sua agente de talentos, Kay Brown, que foi quem mandou para ele um telegrama avisando que O Vento Levou tinha muito potencial e que ele deveria fazer um filme só do livro. No começo, Selznick não estava muito afim, não achava que tinha muito ali, mas depois dele ler o livro e de ver como o frenesi sobre O Vento Levou era tão grande, ele resolveu comprar os direitos da Margaret Mitchell e aí demorou mais quase 3 anos para conseguir concretizar o filme. Todas as grandes atrizes na época queriam realmente interpretar a Scarlett O'Hara. Para quem não sabe, E o Vento Levou conta a história da Scarlett, uma sulista mimada e muito determinada, que sempre foi apaixonada pelo Ashley Wilkes, mas ele acaba se casando com Melanie. A Scarlett a odeia, mas a vida dela muda completamente com a Guerra Civil. E ali, naquele redemoinho, ela acaba conhecendo o misterioso Red Butler, com quem ela tem uma relação de amor e ódio. É claro que o filme tem muito mais do que isso, mas basicamente, para vocês se inteirarem, o cerne da história é essa. Como a Scarlett era uma personagem com várias camadas, muitas atrizes queriam realmente interpretá-la. A Katharine Hepburn foi muito vocal em querer interpretar a personagem. Ela era amiga do primeiro diretor contratado para dirigir a película, que era o George Cukor. Os dois trabalharam junto em As Mulherzinhas e alguns outros filmes. Ela queria muito, mas ninguém achava que ela era perfeita para o papel. Então, apesar de alguns dos jornais colocarem que ela poderia ser a Scarlett, isso realmente nunca foi cogitado. Outra atriz que queria muito papel era a Bette Davis, que até interpretou uma personagem parecida com a Scarlett no filme Jezebel. Estava certa de que ela seria uma Scarlett perfeita, só que o estúdio dela, Warner Brothers, vou ser bem honesta, ferrou com a vida dela aí, porque o que eles queriam fazer? Naquela época, os estúdios se comportavam de forma diferente, ou seja, como a Bette Davis era contratada da Warner Brothers, ela só poderia fazer filmes da Warner Brothers e ela só seria emprestada para outros estúdios se o diretor do estúdio a permitisse. Nesse caso, Jack Warner, que era o diretor da Warner Brothers, apenas queria emprestá-la para o Selznick, que tinha sua própria produtora, se ele aceitasse no pacote o Errol Flynn como Clark Gable.
Só que a Bette Davis não era muito fã da atuação do Errol Flynn, ela achava que ele era um ator muito limitado, e ela desistiu das chances de ser a Scarlett O'Hara. A Margaret Mitchell, que é a escritora de O Vento Levou, nunca se envolveu diretamente na produção do filme, mas em algumas cartas com fãs e com os amigos, ela deixou claro que a sua preferência para interpretar a Scarlett O'Hara era a atriz Miriam Hopkins. A Miriam Hopkins, por outro lado, disse que nunca foi convidada a fazer um teste, embora ela também considerasse que ela seria muito boa para o papel. Aí nós temos uma variedade de atrizes que tentaram, desde a Lana Turner, pois é, a Lana Turner tentou, mesmo ela não se encaixando com o perfil do que seria a Scarlett. Nós também tínhamos a Tallulah Bankhead, que o Selznick achou que era muito madura para fazer a Scarlett. Nós tínhamos até a Joan Crawford, apesar do último filme dela de drama histórico ter sido um fracasso. E até a Lucille Ball, pois é, de I Love Lucy, fez um teste para ser a Scarlett. Ela conta que todos que estavam sob o contrato com o Selznick, todas as atrizes, né, pediram, né, que elas fizessem um teste. E o Lucille Ball estava num dia, estava chovendo muito, então ela chegou para fazer o teste, ela estava sobre a lareira tentando se aquecer, e ela acabou fazendo o teste de joelhos ali com o Selznick, e só depois ela percebeu a posição em que ela estava. É claro que ela não conseguiu o papel, mas o Selznick teria dito a ela que ela tinha ido muito bem. A Norma Shear também foi uma outra atriz considerada na época para ser a Scarlett. Ela até foi anunciada em jornais da época de que ela seria a protagonista, mas quando isso saiu nos jornais, os fãs dela acharam que ela era totalmente errada para o papel, porque ela tinha aquela pegada de personagens um pouco mais bondosas, vamos dizer assim. A Scarlett era realmente uma mulher sem escrúpulos. Os fãs não gostaram nada, mandaram várias cartas para ela, e a Norma Shear se distanciou do papel, afirmando que ela não era a pessoa ideal para viver a Scarlett. Os testes para as atrizes que queriam interpretar a Scarlett começaram já lá no finalzinho de 1936, mas o Selznick sabia que ia demorar muito tempo e muito dinheiro para ele transformar um livro de 1037 páginas em um roteiro que fosse adequado para o formato cinematográfico. Para ganhar tempo e publicidade de graça, o Selznick e o diretor de publicidade do seu estúdio, ou melhor, da sua produtora, resolveram fazer um concurso, no qual Kay Brown, lembra dela, agente de talentos, que falou para o Selznick sobre O Vento Levou? Pois é, ela voltou e ela ficou encarregada de fazer audições por todo o sul dos Estados Unidos em procura da Scarlett perfeita. Ah, e não era só a Scarlett, outras pessoas poderiam fazer audições para papéis como o da Melanie, o do Rhett, o do Ashley, embora o Selznick já tivesse para esses outros personagens algumas atrizes e atores em mente. Milhares de meninas foram atrás da Kay Brown, foram atrás de fazer os testes, mas nenhuma delas realmente era boa para o papel. Todas as milhares de meninas e moças que a Kay Brown, junto com outros assistentes, entrevistaram e fizeram uma audição, apenas 3 mostraram um futuro promissor como atrizes. Eram elas a atriz Alicia Rett, que interpretou a India Wilkes no filme, e outras 2 que interpretaram papéis menores, como a Stella Martin para o papel da jovem Caitlin Calvert, e a Mary Bibby Anderson como a Maybelle Merriweather. A Susan Hayward, naquela época que ainda não era conhecida pelo seu nome artístico, era também uma das contratadas do Selznick, e ela fez vários testes para tentar interpretar a Scarlett O'Hara, mas acabou não dando certo. A Constance Bennett e a sua irmã Joan Bennett também testaram para o papel. A Joan Bennett ficou entre as finalistas, as 3 finalistas, que eu já vou chegar lá. Mas enfim, estava bem claro que a busca nacional por uma Scarlett era mais um golpe de publicidade do que realmente uma tentativa verdadeira do Selznick de encontrar ali alguma atriz ou uma jovem que poderia ser a Scarlett, porque ele sabia que para um papel daquela magnitude ele realmente precisaria de uma atriz.
Então, depois de 2 anos de uma busca desenfreada, ele acabou com 3 finalistas. Elas eram a Paulette Goddard. Oh, Ashley, it seems such a long time since we've had a good talk together. I was wondering where you're keeping yourself. A Jean Arthur, sim, que tinha quase 39 anos na época, era considerada mais velha para o papel, afinal, o livro vai até a Scarlett de 28 anos de idade. Oh, Ashley. Ashley, I do want to escape, though. Oh, Ashley, I'm so tired of everything. E a Joan Bennett. I ain't even have you to go for Mr. Wilkes and eat like a field hand and gobble like a hog. Mother's a lady and she always eats at parties. When you get mad, you can eat too. Fiddle-dee-dee. Entre as 3, a favorita dos Selznick era a Paulette Goddard, porque ela se assemelhava mais ao que a Scarlett era representada no livro, mas a equipe dele não estava tão contente assim, porque ela tinha fama de ser uma difícil de se trabalhar. Aí chegamos com a entrada da Vivien Leigh, que acabou com o papel de Scarlett O'Hara. A versão oficial diz o seguinte: o Selznick ainda não tinha encontrado a sua Scarlett, mas ele não podia mais adiar as gravações de O Vento Levou. Então, em 10 de dezembro de 1938, ele começou a gravar aquela cena do incêndio em Atlanta. Foi ali, quando ele estava gravando, que seu irmão Marlon, que era um agente, chegou com a Vivien Leigh e o Laurence Olivier, que na época estava gravando O Morro dos Ventos Uivantes com a Mary Oberon. O irmão do Selznick chegou ao lado da Vivien, teria virado para ele e falado assim: conheça sua Scarlett. O Selznick conta que ele ficou maravilhado com a Vivien e teria afirmado que ela era exatamente como ele havia imaginado a Scarlett O'Hara. Essa é a versão oficial e que é disseminada por aí. Mas um livro da Pauline Bertel, que ela fala tudo sobre E o Vento Levou, nesse livro ela afirma que a verdade era outra. A Vivien Leigh, como muitos fãs sabem, sempre quis interpretar a Scarlett. Quando ela leu o livro e ela soube que ia virar um filme, ela tinha certeza que ela seria a candidata perfeita para a Scarlett. Isso em 1937, quando ela gravava o filme Fire Over England. Ela até falava para os colegas de trabalho que ela ia conseguir o papel e todos achavam ridículo a ideia de uma inglesa conseguir interpretar uma sulista. Mas enfim, dizem o seguinte: a Vivien teria mandado fotos para ser considerada para o papel da Scarlett em 1937. E ali, Selznick teria ficado muito impressionado com ela. Só que ele ainda tinha relutância por ela ser britânica e ele queria ver se ele achava alguma outra atriz que pudesse ficar, né, no seu lugar. Só que ele não achava e mais ele percebia que a Vivien era uma ótima opção para o papel da Scarlett. Então, o que ele fez? Ele teria viajado para as Bermudas durante uma brecha dele antes de começar a gravar E o Vento Levou. Ele teria se encontrado com a Vivien Leigh e combinado que eles iam contar para a imprensa sobre o fato dela ter sido contratada. O livro Making Gone with the Wind também dá a entender que essa é uma ideia mais plausível, de que ele já teria conhecido a Vivien e contratado ela justamente porque achava que ela era muito boa bem antes dessa história, porque a Kay Brown, em um dos telegramas, já teria visto que já em 12 de dezembro ele já estava certo de que iria contratá-la. E a Vivien só fez realmente os seus testes em 20 e 21 de dezembro de 1938. Ou seja, a história de que ele já teria gostado dela e já teria combinado a contratação dela parecem também muito plausíveis. Enfim, nós temos essas duas versões. Então, aconteceu o seguinte: a Vivien fez os seus testes. A Jean Arthur fez os seus testes finais, a Joan Bennett também e a Paulette Goddard também. A Paulette Goddard, no final, a gente sabe que ficou entre a Paulette Goddard e a Vivien Leigh. Mas a Paulette Goddard perdeu o papel justamente porque ela não podia provar para o Selznick que ela era casada com Charlie Chaplin. Ela falou que eles tinham se casado no alto mar, só que ela não tinha licença de casamento. E isso era, na época, considerado uma
grande indecência, então ela acabou não sendo contratada. Também nós podemos ver um pouco pelos testes comparando o da Vivian e o da Paulette Goddard, que a Vivian ali tinha mais uma doçura no olhar, diferente da Paulette, que foi muito bem no papel, mas ela não conseguia transmitir tantas as emoções como a Vivian Leigh conseguiu no papel. A Vivian Leigh, na época, estava em processo de separação do seu marido e estava tendo um romance com o Laurence Olivier, como muitos fãs do casal sabem, mas foi muito amigável a separação dela com o marido e não foi nada escandaloso, afinal ela ainda era casada com ele, estava em processo de separação. Vivian finalmente assinou seu contrato em 26 de janeiro de 1939 e ganhou seu primeiro Oscar em 1940 por interpretar a personagem. Aliás, você está gostando desse vídeo? Então, por favor, deixem seus comentários, as suas curtidas e assinem o sininho para ficarem sempre por dentro de quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Obrigada! A Paulette ficou arrasada por ter perdido o papel, mas ela teve um gostinho do Rhett Butler depois, 10 anos depois para ser mais exata, em 1949, quando ela se envolveu com o Clark Gable e os dois tiveram um namoro bem explosivo, com várias idas e vindas. A busca durou 2 anos e meio, mas valeu a pena para o Selznick, já que O Vento Levou continua a ser falado e debatido até hoje. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria sobre a busca da Scarlett O'Hara e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os bastidores desse filme grandioso. Se vocês querem saber mais curiosidades e mais informações sobre o filme em si, como eu já falei, nós temos 2 matérias sobre ele e eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!